Bom dia, gente. Tudo bem? Quem está com a câmera ligada aí, me dá um joinha, tá me vendo, me ouvindo? Ótimo, perfeito. Falta um minuto no meu relógio, vai virar às 6 horas aqui da manhã, então já vou começar aqui dando algumas orientações, porque a gente começa pontualmente às 6. Essa é uma reunião que nós fazemos uma vez a cada 30 dias, durante 10 vezes no ano, onde você que já fez algum treinamento comigo tem acesso a mim para fazer perguntas e tirar dúvidas. Só que um dos princípios que nós carregamos na Evo é que você não tem que se expor. Então, a pergunta que você vai fazer, você vai escrever no chat. Eu ainda não ativei o chat, tá? Você vai escrever no chat e só eu vou ler a sua pergunta. Para quê? Para que ninguém saiba quem é você, qual é o seu problema ou qual é a sua situação. É óbvio que existem perguntas que, se todo mundo souber que é você, não vai expor você. Mas tem perguntas que podem te expor. Então, o objetivo é te proteger. E aí, aprenda o seguinte: não é se expondo que você cura a sua ferida. Eu tenho uma mentoria de relacionamento que eu falo assim para eles: aquilo que fica oculto não pode ser curado. Então, se eu quero curar um comportamento, uma atitude, um pensamento ruim, vou dar um exemplo. Eu quero vencer a pornografia, a masturbação, a mentira, o adultério. Eu quero vencer a dívida. Eu quero vencer aquele comportamento compulsivo que eu tenho. Essa cura, ela só vai acontecer quando eu expor aquilo que eu estou vivendo. Aí você diz: macho, olha o quanto que é contraditório. Você acabou de falar que eu não posso me expor, mas você está dizendo que a cura vem pelo expor. Exato. É isso mesmo que eu estou te falando. Só que se eu quero curar, eu vou expor aquilo que eu preciso curar para quem? Para quem pode me ajudar na cura. Então, se eu fosse você, eu já anotava isso. Já é uma grande lição para o dia de hoje. Você só pode curar aquilo que é exposto, mas você só expõe para quem pode te ajudar no processo de cura. Então vamos lá, nós estamos em uma aula. A sua imagem está aparecendo, ou o seu nome está aparecendo, não importa. Aí você vai e expõe. Ok, você cumpriu um dos princípios para promover a cura. Você expôs, está expondo para mim. Só que nesse ambiente, outras pessoas têm acesso àquilo que você está falando. Então, você acabou de descumprir um outro requisito que você também falou do seu problema para quem não pode curar o seu problema. Então, a exposição, ela tem que ser controlada. Eu me lembro que eu aprendi com o meu mentor, JB Carvalho, uma coisa que eu não vou esquecer, é que, não é a única coisa que eu aprendi com ele, óbvio, né? É uma das coisas. Contar o seu problema para quem não pode resolver o seu problema vai definitivamente aumentar o seu problema. Ficou claro, gente? Então, hoje é hora de você trazer aquilo que você acha que eu posso te ajudar. Mas você tem resposta para tudo? Você já sabe a resposta, né? Eu não tenho, eu não tenho. Por exemplo, eu tenho resposta para aquilo que aconteceu ontem? Eu não tenho, eu não tenho. Não tenho, não tenho. But eu sei que o meu Deus continua no trono. É isso que eu sei. Vamos para as perguntas? Deixa eu ativar o chat e eu estou ativando o chat de uma forma onde só eu vou ler a sua resposta, ok? Perfeito. O chat está liberado. Eu vou dar agora alguns segundos para que você escreva. Antes de você escrever, presta atenção. Não escreva parte da pergunta em uma mensagem, depois mande o resto da pergunta numa outra mensagem. Isso vira uma bagunça, porque entre o início da sua pergunta e o fim tem a mensagem dos colegas. Aí eu não consigo te responder. Seja objetivo, claro com o seu problema, a sua situação, para eu poder entender o que você está vivendo e poder te ajudar. Beleza? Manda abraço. Segundinhos para que você possa fazer sua pergunta. Logo depois eu vou desativar o chat, respondo as perguntas que estão lá, depois eu ativo novamente. Quem estava aqui, quem está com a câmera ligada, estava aqui na semana passada, que a reunião não aconteceu. Levanta a mão, por favor. Ok. Gente, o que aconteceu? Houve uma situação de programação da minha mente, tá? Eu tinha programado acordar de manhã, e aí a minha esposa, puf, reprogramou a minha mente, me deu uma missão.
Foi muito engraçado. É bom que a gente aprende isso agora. Deixa eu só desativar aqui o chat para travar as perguntas, tá? Para eu já responder as que estão lá. Isso. Acabei de travar. Se você estava escrevendo, depois você escreve. Dá um copiar para você só colar depois, tá? O que que eu faço? E aí uma lição para vocês. Gente, eu olho para minha agenda todos os dias antes de dormir. Então, ontem, domingo, antes de dormir, eu olhei para minha agenda do dia de hoje. Por quê? Presta atenção. São todas as tarefas do meu dia de hoje, que são tarefas boas, que eu gosto, que são agradáveis, que me dá prazer? Definitivamente não, beleza? Então eu não posso ser surpreendido ao acordar com algo que não me dá prazer. Qual é a tendência? Eu rejeitar. Então o que que eu faço? Eu olho para minha agenda antes de dormir e já me preparo para o dia. Aí eu falo assim: meu Deus, amanhã eu vou ter que acordar e fazer isso que eu gosto ou que eu não gosto. Então vamos supor que eu vou começar o dia fazendo aquilo que eu não gosto. Eu preciso ter uma visão clara de todo o meu dia para saber que vai compensar acordar fazendo aquilo que eu não gosto, porque até o final do dia eu ainda vou fazer o que eu gosto. Então eu já durmo em paz, equilibrando, sabendo o que vai acontecer, para não ser surpreendido. Agora imagine, eu coloco meu alarme para tocar, e hoje meu alarme tocou 5h20 da manhã, porque eu tive que sair de casa e vim para cá, para a empresa, que meu computador estava aqui. Aí eu sou surpreendido de manhã com uma tarefa que eu não gosto. Olha só, acordar de manhã já para mim não é uma coisa muito agradável, eu acordo porque eu preciso mesmo. Aí eu vejo a notícia de que eu tenho que fazer algo que eu não gosto. Eu estou dando para o meu cérebro, na fração de segundos de decidir se eu vou levantar ou não da cama, uma motivação para permanecer na cama. Entenderam, gente? Então, olhar para a sua agenda do dia seguinte, no dia anterior, vai te fazer bem. Se tem algo no início do dia que não te agrada, arrume algo para colocar ao longo do dia que te agrada, para que você tenha motivos para acordar. Anota isso, é importante. Aí o que aconteceu comigo? Estou pronto para isso. Domingo eu tenho uma rotina, volto da igreja, vou assistir um jogo de futebol americano. Todo domingo à noite tem. Aí eu assisto. Ontem mesmo eu assisti. Só que no domingo, naquele dia, acho que era sexta-feira, gente. Era sexta aula, né? Eu estava assistindo alguma coisa na quinta e a minha esposa virou para mim e falou assim: ela estava entrando no quarto, ela passou, olhou para mim e falou assim: amanhã você leva a Sofia para mim, para a escola? Eu olhei para ela e a minha mente dizia: diz para ela que você não leva. Só que a minha mente não lembrou que eu tinha que falar: diz que você não leva, porque amanhã de manhã você tem que acordar cedo e fazer a live. E bem no horário da live é o horário que você vai levar a Sofia. Não é que a Sofia vai para a aula às 6 da manhã. A Sofia vai para a aula, porém, durante a live eu tenho que levá-la, que ela vai às 6h45, 6h50. Eu ia estar na aula. E minha mente dizia: diz para ela que você não leva. Só que ela olhou para mim com tanto carinho, com tanto amor: amanhã você leva a Sofia? E eu olhei e eu disse: eu levo. Quando eu disse eu levo, meu cérebro esqueceu a rotina. Gente, o alarme tocou para eu fazer a aula. Eu olhei para o alarme de manhã e falei: mas para que tocar tão cedo? A Sofia não vai para a aula esse horário. Eu desliguei e mudei o horário. Quando eu acordo para levar a Sofia, eu falo: cara, tem alguma coisa errada, eu tinha outra coisa para fazer hoje. E aí foi isso que aconteceu. Entenderam, gente? O que que eu aprendi? Olha bem para a sua rotina, para que nada que seja colocado, mesmo que seja prazeroso, em amor, algo que vai ser agradável para você, atrapalhe. Porque quando a esposa falou leva a Sofia, a minha mente achou que eu já estava definido com a minha rotina do dia seguinte, a minha primeira tarefa era levar a Sofia. Aí eu não olhei para a agenda antes de dormir. Por quê? Porque eu achei que era aquilo que eu tinha que fazer. Beleza? Então foi isso que aconteceu. Então, Márcio, você falhou na agenda? Falhei mesmo. Quando eu acordei já tinha passado o horário. E o alarme tocou suficientemente para eu acordar. Então, Márcio, você está gastando tempo da aula para falar isso? Sim, gente, isso também é instrução, isso também é aula. O que eu quero que você entenda é, olhe, faça isso, olhe para a sua agenda todos os dias antes de dormir. E se você começa amanhã fazendo algo que você gosta, ok. Se você começa amanhã fazendo algo que você não gosta, olhe para todo dia para entender que haverá sim coisas durante o dia que você vai gostar. Nós precisamos ao longo do dia sempre fazer algo que nós vamos gostar. Não dá para passar o dia inteiro fazendo só o que é preciso
tem que fazer também aquilo que eu gosto. Ah, alguém perguntou, não estou, primeira pergunta da noite, não estou ouvindo nada, então não vai adiantar eu falar também, porque não vai ouvir agora, né? Mas aí tem que ligar o som, né, gente? É uma questão de saber usar aí o recurso que tem. Sou cristã, próxima pergunta. Sou cristã casada e amo minha família, mas de tempos em tempos sonho com o primeiro namorado que tive, de quem também fui noiva e namoramos por 12 anos. Na época, eu não era convertida, ele também. Hoje não temos nenhum contato. Geralmente, no contexto do sonho, estamos juntos. Isso me incomoda. Você não fez um rito de passagem. Gente, a civilização antiga, ela fazia rito de passagem para tudo. Um rito de passagem, ele pode ser de entrada na fase seguinte e de saída da fase anterior. Nós precisamos de ritos de passagem de saída de onde nós estamos e de entrada para onde nós estamos indo. Então vamos dar um exemplo bem simples de entender. Quando você termina um curso superior, você recebe um canudo e no final do evento da formatura você joga o capelo, o chapeuzinho para cima. Aquele capelo significa que você é um universitário, mas quando você joga ele para cima, você está dizendo: eu não tenho para onde voltar, eu já não tenho mais aquilo que diz que eu sou universitário. Para faculdade, para fazer graduação, eu não volto mais. Eu posso fazer mestrado, doutorado, mas eu não tenho para onde voltar. Jogar o capelo é um rito de passagem de saída. Receber o canudo é o rito de passagem de entrada na fase seguinte. Se eu me formei em direito e eu estou arrumando um emprego na área do direito, o que me dá legitimidade de trabalhar na área do direito é o canudo, é o certificado de que na fase anterior eu fui o quê? Vitorioso. Então anota aí, o rito de passagem de entrada na fase seguinte é a vitória da fase anterior. Agora, não mude de fase sem ter na fase anterior uma vitória. Porque quando você está diante do desafio na fase atual, o seu cérebro vai buscar histórias semelhantes na fase anterior para te dar legitimidade. E se na fase anterior não há uma vitória, você não é legítimo para vencer na fase atual. Então, uma vitória só é reconhecida pelo cérebro como vitória quando ela é celebrada. Não basta ter vitórias, você também precisa celebrar. Essa pergunta é uma pergunta de uma pessoa que se relacionou na fase anterior, rompeu o relacionamento do jeito que a gente costuma fazer, mas não rompeu emocionalmente. Então, os laços emocionais com a pessoa continuam existindo. Agora, eu preciso ir um pouquinho além. Provavelmente, esse namoro pode ter acontecido, uma grande chance, de ter tido relação sexual. Porque na relação sexual há uma troca de emoções. Aí eu estou usando a ciência, tá? Se eu usar o lado espiritual, eu vou falar o seguinte: existem laços de alma. Vocês estão me entendendo? Então é muito mais difícil romper um relacionamento que houve um laço de alma. Por isso, gente, que a gente tem que se entregar sexualmente para aquela pessoa que vai passar o resto da vida com a gente. Isso seria o mundo ideal. Qualquer coisa fora disso precisa ser corrigida depois. Precisa de ajuda. Então, o que eu recomendo para essa pessoa que está se relacionando, é casada, mas o namoro vem na mente dela a ponto de ela ficar constantemente sonhando com aquilo? Ressignificar. No meu livro, tem uma das formas de você descobrir aquilo que você precisa ressignificar, são os pensamentos recorrentes. Lá no livro eu chamo de B dominante. Para quem fez o maestria emocional comigo e não o imersão em inteligência emocional método Evo, aprende essa técnica. Quem fez a formação em coach também aprende essa técnica. Então, pensamentos recorrentes do passado representam coisas do passado que não foram resolvidas dentro de mim. A neurociência diz que uma lembrança é uma reconstrução. Se eu estou lembrando de algo do passado, eu estou revivendo metabolicamente e emocionalmente. E se eu estou revivendo, é como se eu estivesse vivendo novamente. Mas espera aí, várias vezes, recorrente, com frequência, é algo não resolvido, é algo que precisa ser resolvido. Então você precisa, nesse caso específico, fazer um ressignificar do jeito que você aprendeu comigo, dizendo adeus. Lembra das duas cartas do ressignificar?
faça essas duas cartas dizendo adeus. Mas isso serve para quando a minha mente volta o tempo todo para o emprego anterior? Olha para mim aqui, ó. Serve. Isso serve para aquele meu avô que morreu e eu amava e o tempo todo eu continuo pensando nele, porque, vamos lá, lembranças de gratidão, gente, a vida inteira, tá? Lembranças de coisas boas a vida inteira, eu não preciso romper isso na minha mente. Mas lembranças de falta, lembranças de dor, eu preciso romper. Então serve para toda e qualquer lembrança que me prende a algo do passado que não vai voltar e que não me dá esperança, ok? Agora, no caso do relacionamento amoroso, eu preciso fazer isso urgentemente. Sabe por quê? Porque enquanto o meu cérebro continua inconscientemente no relacionamento anterior, eu não consigo estar plenamente no relacionamento atual. Meu Deus. Ficou claro isso? Deixei para a próxima pergunta. Deixa eu só anotar aqui, porque eu achei isso fantástico. Eu preciso anotar para disponibilizar hoje num grupo isso. E agora eu não vou esquecer. Só um pouquinho, tá, gente? Só um pouquinho, só um pouquinho. Volta em 10 segundos. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é sobre: olá, pode falar um pouco sobre a mesa do conselho? Bom, eu vou ser bem rápido aqui porque eu tenho um vídeo. Ele não é um vídeo mais completo, mas ele está lá no YouTube. O conteúdo mais completo sobre mesa do conselho está dentro do Clube Evo. O Clube Evo é uma plataforma online onde eu disponibilizo conteúdo sobre inteligência emocional. O link para você participar do Clube Evo está na biografia do Instagram. Mas a mesa do conselho, ela foi construída por mim, pela minha equipe, pelos meus coaches, a partir de um princípio bíblico que diz: na multidão de conselheiros há sabedoria. Significa que a sabedoria que eu preciso para fazer escolhas assertivas, ela é produzida quando eu estou em uma reunião de pessoas que eu chamo de conselheiros. Quem são as pessoas que mais têm resistência a ter conselheiros? O rebelde. Uma pessoa rebelde é aquela que não se submete. E conselheiros são aqueles que vão te dar dicas e você precisa se submeter a isso. Então, se a Bíblia diz: na multidão de conselheiros há sabedoria, eu sei que essa sabedoria é produzida por muitas pessoas. Então, o conceito que nós desenvolvemos sobre multidão de conselheiros era definir quem são esses conselheiros. Então, você vai para o meu canal do YouTube, tem um vídeo gratuito lá falando sobre isso, explicando quem são as 10 pessoas que devem se assentar na mesa do conselho. Próxima pergunta. Após 23 anos de casada, só hoje darei entrada no meu divórcio, após 1 ano e 3 meses que descobri que meu marido tem outra família. Não tive forças para fazer isso antes. Ótimo. É o seguinte. Seu marido tem outra família e ele tinha você, e você se entregou totalmente para ele e ele dividiu, né, o que ele tinha de emoções com você e com outra pessoa. Então houve um engano, houve uma mentira esse tempo todo. E você decidiu romper. Eu costumo dizer que ao arrependido a gente sempre dá uma chance. Só que o arrependido é aquele que não é aquele que promete que vai fazer algo diferente. É aquele que efetivamente faz algo diferente. Então, você não identifica um arrependido por suas palavras, mas sim por suas ações, atitudes, seu comportamento. Se a pessoa não se arrependeu, sinceramente, libera o destino. Se a pessoa se arrependeu, o que você faz? Dá uma chance. Não houve arrependimento, libera o destino. Mas o divórcio é um processo natural. Porque se você não faz o processo civil completo, você continua emocionalmente o quê? Vinculado a um relacionamento que não existe mais. Então o que você tem que fazer é isso. Está em paz, depois de tudo que eu falei, vai lá e termina esse processo. Ok? Márcio, é errado fazer hipnose com o objetivo de encontrar o ato de injustiça? Gente, essa pergunta ela exige uma resposta bem profunda, tá? E eu preciso gastar um tempo com isso. Posso responder?
Eu vou ativar aqui o chat para você falar para mim se eu posso ou não responder. Você vai falar sim ou não, só isso lá no chat, ok? Pode escrever sim ou não, só isso. A maioria está falando sim. A maioria mesmo. Um ou outro falando não, mas a maioria falando sim. Então eu vou responder. Deixa eu desativar o chat novamente. Deixa eu voltar na pergunta aqui. A pergunta era: é errado fazer hipnose com o objetivo de encontrar o ato de injustiça? Anota o nome de um filme, gente. Sugestão que eu dou para vocês, tá? Ô Zairo, botou camisa, né, Zairo? Você é um atleta. Você é um atleta. Vamos lá, gente. Hipnose, de acordo com a Associação Americana de Psicologia, é sugestionar o cérebro, ok? Então, tudo que sugestiona o cérebro é hipnose? É. Você vai para uma palestra. Quem está te apresentando um conteúdo está sugestionando algo? É hipnose? Daqui a pouco eu falo o nome do filme, tá? Só um pouquinho. Você vai anotar já já. Você vai para uma ministração de um padre. É hipnose? De acordo com esse conceito, é. De um pastor, é. Uma conversa que você tem com um amigo, onde ele apresenta o que ele pensa para você e tenta diminuir as objeções que você tem sobre o que ele pensa. É hipnose? É. Então, persuasão é uma forma de hipnotizar, se a gente olhar para essa ótica? É. Aí vamos lá, qual é o oposto de persuasão? Não é nem o oposto, mas é algo que eu vou explicar como se fosse o oposto. Manipulação. Manipulação e persuasão são duas coisas que levam para o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Convencer alguém de algo. Eu posso te manipular, eu posso te persuadir. Qual é a diferença? É que na persuasão eu uso a verdade. Na manipulação eu uso a mentira. Então, quando eu uso a mentira dentro de técnicas, eu posso te convencer a fazer o que eu quero. Quando eu uso a persuasão dentro de técnicas, eu também posso convencer você a fazer o que eu quero. Persuasão e manipulação usam as mesmas técnicas, mas com fundamentos diferentes. Ficou claro? Eu convenço, te manipulando ou te persuadindo. Ocorre que, quando eu estou fazendo a hipnose, eu estou sugestionando o seu cérebro. Existe um princípio na Bíblia que a gente chama de frutos do Espírito Santo. E aí, um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Tudo que retira de você o domínio próprio não provém de Deus. Então, quando a gente fala de hipnose, gente, você pode não concordar com o que eu estou falando, tá? Isso não é um problema. Só que você precisa encontrar argumentos científicos para rebater. Não pode só porque você não gosta, você vem falar comigo. Então, a hipnose, ela tem vários níveis. Vários níveis. Existe um dos níveis da hipnose, que é um nível de transe profunda, onde você retira da pessoa, sim, o domínio próprio. Ok? Tem gente que diz assim, não, Márcio, é impossível. Eu vou dar um exemplo de um cara chamado Erickson. Então, até que existe a hipnose ericksoniana. Erickson, um dos caras que desenhou a hipnose, que explica como fazer o processo, ele conta em um dos seus livros uma história de uma paciente que tinha incontinência fecal. E nesse processo de cura, que a pergunta foi, posso fazer hipnose para encontrar o processo, o evento de injustiça? Por quê? Porque quem já fez treinamento comigo sabe que o evento de injustiça precisa ser o quê? Ressignificado. Mas para ressignificar o evento de injustiça, eu preciso encontrá-lo. E a pergunta foi, posso fazer hipnose para encontrar o evento de injustiça? Aí seria um processo de hipnose dentro da regressão. A regressão também está dentro da hipnose. Beleza. Só que Erickson fala que tentou fazer de tudo com essa mulher que tinha incontinência fecal e não conseguiu. O que ele fez? Uma regressão,
fez ela descobrir o evento que provocou essa patologia, incontinência fecal, e ele foi lá e com a hipnose ele lançou um estímulo emocional que fez ela temporariamente esquecer que aquele evento aconteceu. Ok, gente? Vamos lá. Olha para mim. Assim, com seu coração, olha para mim. Que processo de cura é esse que eu preciso esquecer o que aconteceu comigo para me sentir curado? Você não precisa esquecer. Vamos lá. A neurocientista Lisa Feldman, ela diz no seu livro Como São Feitas Suas Emoções. Ela diz que todas as vezes que nós estamos no presente diante de um desafio, nosso cérebro vai ao passado buscar experiências semelhantes para dar para aquilo que nós estamos vivendo um significado. Você está percebendo que o significado que nós damos para o presente, ele vem do passado? Então, eu não posso esquecer o passado. Eu uso o passado para dar significado para as minhas escolhas. O que eu não posso é trazer lembranças do passado que me dão o quê? Dor. Eu preciso trazer do passado aquilo que me dá esperança. Isso também é bíblico. Então, o passado ele é importante para dar significado para o meu presente. Então, eu não posso esquecer o meu passado. Agora, ele conta essa história dessa cliente, que foi lá no passado, descobriu qual foi o evento que trouxe a incontinência fecal e ele conta para essa paciente, no processo de transe, uma história onde ela esquece que viveu aquela experiência. O que aconteceu com a incontinência fecal? Ela foi, entre aspas, curada. Pronto. Ocorre que essa mulher um dia encontra Erickson, só que ele também, gente, para que ela não perca essa hipnose, o efeito dessa hipnose, ele coloca na mente dela um estímulo onde ela esquece quem é ele. Um dia, em uma cidade, ele está palestrando, essa mulher olha para a imagem dele num outdoor, num panfleto, numa divulgação do trabalho dele e sente vontade de estar com ele. Vai para a palestra dele, não lembra dele e diz para ele no final da palestra: olha, não sei porquê, mas eu vi a propaganda da sua palestra e eu queria estar aqui com você. E ele lembra que ela é a paciente que ele tinha hipnotizado. E ele entende que se ela continuar seguindo ele, ela vai lembrar da verdade. Por quê, gente? Porque ele ocultou a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade. A Bíblia não diz: oculteis a verdade. O que te liberta é o fato de você conhecer a verdade. Que história é essa que eu tenho que ocultar a verdade? Pronto. Ele faz algo com essa mulher para que ela nunca mais procure ele. Ele pega um papel e faz uma ofensa a ela e mostra no papel a ofensa. Ela sai dali com uma raiva tremenda dele e vai embora. Por que ele fez isso? Para que ela não continue procurando ele. Para quê? Para que, ao procurá-lo, descubra a verdade. Qual a verdade? De que o evento de injustiça que gerou a incontinência fecal foi ocultado na mente dela, não foi curado. Ok, gente? Esse é um exemplo. Vamos lá para o nome do filme que eu quero que você assista. Talvez você já tenha assistido ele, talvez não tenha entendido muita coisa, mas mesmo que você já tenha assistido, recomendo que você assista novamente. A Origem. Filme estrelado por Leonardo DiCaprio. É um filme relativamente antigo, tá? Quem é que já assistiu? Levanta a mão, quem tá com a câmera ligada. A Origem. No filme A Origem, aí eu vou contar a sinopse, tá, gente? Porque eu preciso falar aqui para vocês, não tem jeito. Então, no filme A Origem, Leonardo DiCaprio é contratado por um empresário que quer comprar uma empresa de uma outra pessoa. Só que essa empresa pertence a um senhor que está morrendo. E que, se morrer, vai passar a empresa para quem? Para o filho. Então, ele precisa que o filho venda. Só que é bem provável que, naturalmente, o filho não venda aquela empresa. Então, ele contrata Leonardo DiCaprio para colocar na mente do menino uma sugestão. O filme em original no inglês é inserção, para inserir uma informação. E a informação que ele tem que inserir na mente do menino, que o menino vai herdar a empresa do pai, é que ele pode vender a empresa. Porque o cara que contratou Leonardo DiCaprio quer comprar a empresa. Só que o pai não tem nenhuma relação afetiva com o filho. Ok, gente? O pai não demonstra amor pelo filho.
Então, como é que eu vou plantar na mente de um filho a informação de que o pai quer que ele venda a empresa, se não há na minha mente uma lembrança de que o pai me amou? Então, Leonardo DiCaprio vai lá, gente, e coloca uma informação na mente do filho de que o pai o amou. Mas isso não é verdade. Para que isso aconteça, porque eu só posso ser hipnotizado se eu consentir. Entenderam, gente? Eu tenho que dizer sim para o processo de hipnose. No filme, que tem um pouco de fantasia, mas tem muito de verdade, eles colocam o menino dentro, o menino está dentro de um avião, eles fazem algo que o menino tem, ele tem dinheiro para ter um avião particular, tá? Só que eles fazem algo para que o menino contrate uma companhia aérea. A companhia aérea bota um remedinho para ele dormir e eles hipnotizam o menino enquanto ele dorme. Ok, gente? Cuidado com aquilo que você ouve enquanto você está dormindo. Vocês entenderam? Durante o sono, as suas barreiras emocionais que te protegem dos estímulos errados estão, ó, para baixo. Cuidado com aquilo que você assiste, ouve, momentos antes de dormir também. Cuidado. Esse menino recebe um estímulo, gente. E o filme termina indicando que parece que ele vai cumprir a missão que o concorrente quer que ele cumpra por causa de um estímulo emocional inserido na mente dele enquanto ele não tinha domínio próprio. Ele recebe um medicamento, presta atenção, para dormir. Que medicamento é esse? O mesmo medicamento que nós tomamos quando a gente faz, por exemplo, numa dose menor, claro, faz endoscopia. Você já ouviu falar que quando uma pessoa está num processo de endoscopia e toma um medicamento, ele às vezes fala coisas que não queria falar? Já ouviram isso? Alguns chamam de soro da verdade. Pra você ter uma ideia, o FBI, a CIA, usava, isso não é correto, tá? De acordo com as convenções internacionais, isso não é correto. Mas em uma situação de guerra vale tudo, né, gente? Eles usavam isso para poder fazer interrogatórios. Bota o soro, faz a pergunta e você fala o quê? Tudo, porque suas barreiras foram o quê? Destruídas. Eles retiram de você o domínio próprio. A hipnose no Brasil, vamos para uma outra informação. Lá no passado, no Brasil, existia uma lei. Se você pesquisar, você vai encontrar essa lei. A lei dizia que só poderia fazer hipnose no Brasil 3 tipos de pessoa: médico, dentista e psicólogo. Por quê? Porque se você chega num hospital e precisa fazer um procedimento cirúrgico e você tem alergia a determinado medicamento que tem que ser usado durante o procedimento cirúrgico, talvez até a própria anestesia. Então você não poderia ser anestesiado, senão anestesiar você morre por alergia àquele medicamento. E era melhor não fazer a cirurgia. O médico era treinado para fazer em você a cirurgia usando a hipnose e impedir você de sentir dor. Tá duvidando disso? Tem uma... Como é que a gente chama? Tem um episódio do documentário que aparece no Discovery, você pode encontrar isso no YouTube, do documentário da Discovery chamado Pronto Socorro Médico. Onde um médico, e é baseado em fatos reais, tá? Onde um médico relata que ele recebe um paciente que não sabe quem ele é, o médico está sem documento, não lembra nada do passado dele, ele está com uma amnésia temporária. E aquele paciente precisa passar por um procedimento cirúrgico. Só que esse paciente tem uma marca no corpo dele que indica que ele pode ter alergia ao medicamento que será usado no procedimento cirúrgico. E o médico fala, se eu usar esse medicamento, ele pode morrer. Como eu não sei se ele tem ou não alergia, eu não consigo pesquisar o prontuário médico dele anterior, eu não sei quem ele é, eu não vou correr o risco de fazer a cirurgia. O médico vai lá e coloca o menino em transe e faz o procedimento cirúrgico sem anestesia, usando hipnose. Depois o menino se recupera, volta das suas lembranças, fala o nome, vão pesquisar a vida dele e descobre que ele realmente tinha o que? Alergia àquele medicamento. E se o médico não tivesse feito o procedimento usando a hipnose, ele teria morrido. Você está entendendo que eu acabei de contar um exemplo bom da hipnose? Sim ou não? Agora é o seguinte, gente. Você não sabe de onde eu venho, você não sabe quais são os meus princípios e os meus valores, e você deu a mim o poder de acessar as suas emoções. Aí eu vou lá e retiro de você, pelas habilidades que eu tenho, o seu domínio próprio e implanto o que eu acredito que é verdade.
O que eu quero que você entenda é que a hipnose é um procedimento cientificamente comprovado. Em cada 10 cursos de medicina nos Estados Unidos, 9 ensinam os médicos a fazerem hipnose, por tudo que eu te expliquei aqui. Nos Estados Unidos, em cada 10 universidades que formam médicos, 9 ensinam uma disciplina de hipnose para os médicos. Significa que o procedimento em si ele não é ruim, mas quem é que faz esse procedimento? Então vamos para a pergunta da pessoa. Márcio, é errado fazer hipnose com o objetivo de encontrar o ato de injustiça? Cuidado com quem você permite acessar o seu cérebro. Depende do que ele vai implementar lá dentro. Não permita que ele faça isso, você perdendo o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Use sempre a Bíblia como parâmetro do que é certo e errado. Ficou claro, gente? Valeu a pena ouvir essa explicação? Próxima pergunta. Amo minha mãe e sou a primeira filha. No imersão, na dinâmica do trem, percebi que quem estava naquele quartinho fechado comigo era ela. Percebi que tinha que romper emocionalmente com ela. Acontece que ela também é inconscientemente controladora e sempre dá um jeito da família depender dela. Estou passando por muitos desafios financeiros e tenho dependido mensalmente dela. Mesmo casada e implementando uma empresa, luto para me desvencilhar da dependência financeira todo mês. Mas está difícil. Tenho que ressignificar algum evento? Essa situação me incomoda. Bom, essa pergunta é muito específica. Dentro do Imersão, nós fazemos um ensaio mental do trem, onde você visita a criança que foi, a criança que você foi. E essa cliente, quando ela visitou a criança dela lá na infância, ela encontrou quem? A mãe. Então, provavelmente, você que viu a sua mãe no ensaio do trem, aquele momento em que você viu a sua mãe foi o momento em que ela emocionalmente conseguiu colocar em você uma relação de dependência. Ressignifique esse evento para sair dessa dependência. A prova da sua dependência é que você não consegue produzir riqueza a ponto de viver sem depender financeiramente dela. Enquanto você depende emocionalmente e financeiramente das pessoas, você é uma marionete na mão dessas pessoas. Gente, a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe. Deixar é deixar, não depender. Não é deixar, abandonar. Enquanto você depende financeiramente ou emocionalmente dos seus pais, você não consegue viver a sua vida. Então você precisa ressignificar o evento que fez você acreditar que você continua dependendo, que você precisa daquela presença, daquele recurso, daquele estímulo. Não sei se ressignifiquei, tive alguns sinais, não todos. Minha dúvida é se devo falar com meu pai após anos, apenas com o intuito de desbloquear o meu futuro. Vamos lá, deixa eu explicar. Ressignificar é você com seu passado. Eu explico como ressignificar no meu livro Passado Resolvido, Futuro Decidido, no Imersão Inteligência Emocional Método Evo, no CPA Construindo o Perfeito Amor, que é online, dentro do curso Maestria Emocional. Nenhuma das vezes que eu falo para você ressignificar, eu digo que você tem que conversar com a pessoa que você ressignificou e falar sobre o ressignificar. Você pode, em alguns treinamentos eu explico isso, falar com a pessoa que você ressignificou para ser grato. Se essa pessoa, ela é uma pessoa acessível. Se ela é uma pessoa inacessível, você não pratica gratidão com ela. Então, eu ressignifiquei com meu pai. Eu tenho que falar com meu pai sobre o ressignificar? Não. Mas eu posso falar com meu pai sobre a gratidão que eu tenho com ele sobre algo do passado? Sim, se ele for uma pessoa acessível. Márcio, meu pai não é acessível. Bom, como é que eu descubro se ele é ou não acessível? Eu explico isso no meu livro. Quem são as pessoas acessíveis e quem são as pessoas inacessíveis. O inacessível você não procura nunca depois do ressignificado. Mas eu tenho que praticar gratidão com alguém? Sim. Lembra do imersão, quando a gente termina o imersão? Você não manda uma mensagem de gratidão para alguém? Pode ser com a pessoa que você ressignificou. Pode não ser. Aquela gratidão é para selar o ressignificar. Próxima pergunta. Márcio, bom dia. Querido, satisfação falar contigo.
Tenho pós-graduação, mas trabalho de telemarketing porque não me acho capaz. Estou terminando seu curso Coaching Evo. Tenho todas as qualidades e paixão e o que quero para a vida, mas estou com medo de não conseguir exercer na prática. Ótima pergunta. Essa pergunta demonstra que eu não me sinto capaz. Anota aí, síndrome do impostor. Nós ouvimos vozes todas as vezes que nós avançamos, ok? É comum ouvir a voz do impostor, ou a voz do acusador, ou as duas. Então, a voz do acusador, ele me acusa de uma dor. Como é que eu anulo a voz do acusador? Ressignificando o evento que provocou essa dor. Como é que eu ressignifico? Forma mais fácil de fazer isso? Lendo o meu livro. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu estou dando uma aula para quem já fez treinamento comigo. Então eu não posso ficar aqui explicando como fazer o ressignificar. Você já sabe como fazer. Quem não sabe como fazer, lê o meu livro e aprende. Muito simples. Agora, e a voz do impostor? Como é que eu anulo a voz do impostor que faz eu acreditar que eu não sou capaz? Que é o caso da pessoa que fez essa pergunta. Lembrando das vitórias do passado. Você precisa ser, anota aí, um colecionador de vitórias. Lembra que eu disse na aula de hoje? Uma vitória só é reconhecida pelo cérebro quando ela é celebrada. E se ela não for celebrada, não adiantou nada. Não adiantou, sério, gente. Ah, eu tive uma vitória hoje, tive uma amanhã. Márcio, todos os dias eu tenho vitória. Em um mês eu tenho 30 vitórias. Você celebrou quantas? Nenhuma? Seu cérebro não reconheceu nenhuma delas como vitória. Então, comece a celebrar as pequenas conquistas também. Comece a colecionar vitórias. Na medida em que você coleciona vitórias, você começa a acreditar que é capaz. Você começa a avançar. Então você vai fazer isso gradativamente. Beleza? Outra dica. Tudo que você aprender, seja mais rápido em ensinar do que você é em aprender. Quando você aprende, você está o quê? Se enchendo. Quando você ensina, você está o quê? Se esvaziando. Quando a Bíblia fala de transbordo, transbordar, ela fala de amor. Transbordar em amor é entregar o que está sobrando, tá, gente? Está transbordando. Eu entrego e continuo cheio. Se encheu de amor, entregou amor e continua cheio de amor. Mas conteúdo, você tem que todo dia terminar falando assim, cara, eu ensinei tudo que eu aprendi, então eu preciso aprender o quê? Mais. Então, aprendeu, ensina. Eu te oriento de forma clara. Aprendeu A hoje, ensine hoje a alguém esse A que você aprendeu. Você tem que terminar o dia com a sensação de que tudo que você sabe, você ensinou a alguém. Não precisa ser a mesma pessoa, tá? Você pode ensinar pessoas diferentes. Então você cala a voz do impostor, celebrando suas vitórias e ensinando mais rápido do que você é capaz de aprender. Como ajudar um filho adolescente com vício em jogos, que não obedece e não ajuda em casa? Olha, dependendo da idade do seu filho, talvez ele nem vício tem. Talvez é você que acha que é um vício. Então, talvez isso seja uma crença limitante sua, ok? Talvez não seja um vício. Porque vício é aquilo que me controla. Ah, Márcio, mas ele joga 3 horas por dia, isso é vício. É você, desgraça, que acha que é vício. Se ele consegue fazer outras coisas, se ele consegue dizer não para o jogo e fazer o que precisa ser feito, não é vício, ok? É apenas um hobby, ele tem prazer por aquilo. Mas ele passa 8 horas jogando. Vamos lá, gente. E se é o trabalho dele? Eu passo mais de 8 horas trabalhando por dia. Hã? Vocês estão entendendo, gente? Se ele não consegue tomar banho, se ele não consegue arrumar a cama, se ele não consegue se alimentar, se ele não consegue fazer todas as outras coisas que são importantes, porque ele está o tempo todo no jogo, aí sim é vício. Como ajudá-lo? Primeira técnica, técnica dos 15 minutos. Só que eu gasto 1h30 para te explicar a técnica dos 15 minutos. Então, quando você fizer o CPA Construindo o Perfeito Amor, vai lá e entra na técnica dos 15 minutos. Quando você assistir a minha aula da técnica dos 15 minutos, aplica com ele. É fazendo a técnica dos 15 minutos que você percebe como é que essa pessoa não se sente amada por você. Porque se ela está presa em um vício, é porque você não está se comunicando em amor a ponto de mostrar para ela que ela pode abrir mão daquilo e se sentir segura. Gente, eu fui para um vício para me sentir seguro.
Eu fui para as drogas para me sentir seguro, eu fui para o álcool, para o cigarro, para a bebida, eu fui para os jogos, eu fui para a comida, eu fui para o trabalho demais para me sentir seguro. Porque eu não me sinto seguro no amor que eu deveria receber de alguém que deveria me amar. E quando eu aplico a técnica dos 15 minutos, eu descubro que aquele que precisa sentir o meu amor não está sentindo de mim. Preciso me encontrar profissionalmente, sou financeiramente frustrado e sei muito de muita coisa e não tenho maestria em nada. O que fazer quanto a isso? Pronto. Isso é provável de alguém que tem a famosa obesidade intelectual. Estuda, 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 não ensina ninguém. Aí estuda, 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 não ensina ninguém. Estuda, 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 não ensina ninguém. Tá o quê? Se enchendo de conteúdo. Lembra, gente, que para transbordar eu tenho que transbordar em amor, então eu tenho que me encher de amor, mas não de conteúdo. Não tem que estudar muito para ensinar. Então, qual é a dica que eu dou para você? Pare de estudar e pegue o que você já aprendeu e comece o quê? A ensinar. Sério mesmo, gente. Pare de comprar curso online. O que você já estudou, ensine. Esvazia. Faz o seu cérebro falar: meu Deus, eu ensinei tudo que eu sei. Para de guardar o conteúdo só para você. Essa é a dica que eu te dou. Ô Márcio, mas eu quero comprar um curso seu. Você que fez essa pergunta não está autorizado a comprar mais nenhum curso meu. Está autorizado a ensinar o que você aprendeu dos cursos que você já fez. Entendeu? Não dá o próximo passo sem antes ensinar o que você aprendeu no anterior. Como montar minha mesa do conselho? Aí eu não consigo explicar aqui. A mesa do conselho tem 10 cadeiras e você só terá uma mesa do conselho quando as 10 cadeiras estiverem preenchidas. Nenhuma dessas cadeiras representa Deus, porque Deus é a mesa e as 10 cadeiras estão perto da mesa. Então, o primeiro requisito: das 10 cadeiras, 9 são pessoas vinculadas a Deus. Uma delas é uma só, que não está perto de Deus, mas ao sentar nessa cadeira, ela também se aproxima de Deus. Só que eu não posso falar sobre isso com você agora, porque eu precisava de 1 hora para poder te ensinar. Assista o vídeo que está no meu canal do YouTube ainda hoje e você entende um pouco melhor sobre isso. Entra no Clube Evo e aprende ainda mais. Só que eu só posso te dizer o seguinte: a vida é curta, passa rápido, não dá tempo de ficar tentando, testando, ou você dá certo nessa vida, ou você dá certo nessa vida, e a única forma de dar certo nessa vida é fazendo escolhas assertivas, e você só pode fazer escolhas assertivas com sabedoria. E você só tem sabedoria quando você se submete a uma mesa onde há conselheiros. Monte a sua mesa do conselho. Há 6 meses passei por um rompimento de um relacionamento. Fui acusado de erros que nem sabia que estava errando. E sofro com esse rompimento desde então. Isso persegue meus pensamentos e me deixa triste desde então. Ressignifica o relacionamento. Faz as 2 cartas que eu te ensinei no ressignificar. E se veja livre da prisão emocional que você está. Mas o que fazer quando a mulher tem falta de desejo e admiração pelo marido, casados há mais de 20 anos? Bom, lembra de quando você tinha desejo? Faz esse esforço. O que aconteceu que fez você perder esse desejo? Qual foi o evento? Tem um evento específico? Tem? Vai lá e ressignifica esse evento. Não, Márcio, são coisas gradativas. São coisas que aos poucos ele foi fazendo. Vocês não sentaram para conversar, para ajustar as coisas enquanto elas aconteciam. Então, é hora de pegar todo o lixo que está debaixo do tapete e trazer à tona. Lembra de algo que nós falamos no início da aula? Aquilo que não for exposto não pode ser o quê? Curado. Nesse caso específico, tem algo entre o casal que precisa ser exposto, entre vocês dois, para ser curado. Agora, se existe um evento que trouxe toda essa dor, toda essa objeção ao marido, a essa entrega, você precisa ressignificar. Eu tenho um canal do Telegram, gente, onde eu disponibilizo conteúdo gratuito para relacionamento. E eu estou, desde a semana passada, falando sobre as 3 coisas que precisam acontecer em um relacionamento para que haja uma união plena entre o casal. São 3 uniões que precisam acontecer. Eu já falei da primeira, hoje eu vou falar da segunda união e amanhã eu falo da terceira união. A terceira união é essa união sexual.
Se no casal não há uma união sexual, não há uma união plena entre o casal. Não há. Ô Márcio, mas o meu marido, ele sofreu um acidente e ele ficou impotente sexualmente. Ei, eu não estou falando de pessoas que não podem se unir sexualmente por uma questão fisiológica. Eu estou falando de pessoas plenas emocionalmente e fisiologicamente. Só que se existem pessoas que emocionalmente não conseguem se conectar, eu preciso promover a cura. Então, se sexualmente você não está plena, você e o seu marido, você e sua esposa, você precisa resolver as questões emocionais que impedem você de estar em união. Mas o que fazer quando a mulher tem falta de desejo? Ah, já foi. Meu marido não ressignificou, mas eu sim. Como lidar com isso? Ele é o típico banana e eu a mulher macho. Pois é, você tem que deixar de ser macho. Você ressignificou, seu marido não. É um processo individual de cada um. Não force. Anota aí. Não é por força nem por violência. Anota. Não é pela sua força e nem pela sua insistência que ele vai ressignificar. É pelo amor. É pela vida que você vai viver. É pela escolha que você vai fazer. Você precisa viver uma vida irrepreensível ao lado dele, ao ponto dele desejar viver o que você está vivendo, mas aí para isso ele vai ter que passar pelo processo que você passou. Se ele não ressignificou, é porque ele não quis. Ele chegou no processo, ele viveu o processo e ele não quis ressignificar. Tem gente que não quer romper com o passado, isso acontece. Mas o que você vai fazer? Então vive uma vida irrepreensível. Amar é incondicional. Mas Márcio, ele continua sendo banana. Ok, mas você não pode ocupar o lugar dele. Não pode. Enquanto você for a mulher macho, ele nunca vai deixar de ser o banana. Lembrando que um homem banana deixa de ser banana quando ressignifica o passado dele com quem, gente? Com o pai. Ele não quer ressignificar. Você não pode ocupar o espaço dele de jeito nenhum. Pensa numa família onde os filhos estão crescendo, vendo uma mãe ocupando o lugar do pai e o pai ocupando o lugar da mãe. E desculpa você que está me assistindo. Gente, existem posições, sim, adequadas. Dá para explicar isso biblicamente, espiritualmente e emocionalmente. E não dá para inverter essas posições. Como ajudar adolescente que não tem projeção de futuro? Técnica dos 15 minutos. Primeiro passo é a técnica dos 15 minutos. Vai lá e aplica essa técnica, que eu já ensinei nos meus treinamentos e você sabe como aprender comigo se você ainda não aprendeu. Tem dentro do CPA, Construindo o Perfeito Amor. Como eu desenvolvo a capacidade de me sentir merecedora de uma boa vida e de um bom relacionamento? Ressignificando o evento de injustiça que te colocou dentro de um ciclo de autossabotagem. O não merecimento é uma das fases da autossabotagem. E a autossabotagem é iniciada por um evento de injustiça. E eu saio da autossabotagem ressignificando o evento de injustiça que deu origem ao ciclo de autossabotagem. Vou ressignificar sempre o que me doer? Ou essa dor significa que eu não encontrei o dia, evento? Ok, vamos lá. Gente, a maioria das pessoas ressignificam um único evento e voltam a se sentir legítimas. Uma ou outra pessoa precisa ressignificar outros eventos. Se você lembra de outros eventos do passado e já ressignificou comigo, você não precisa fazer o meu treinamento 2 vezes. Você já sabe como ressignificar. Lembra das 2 o quê? Cartas. Vai lá e faz sozinha. Para aquele evento específico que você está lembrando. Tem gente que precisa significar 3 eventos. E está tudo bem. A maioria, um único evento é suficiente. Não foi suficiente? Sozinho, sozinha, vai lá e faz dos demais, conforme eles vão surgindo na sua mente. Como transmitir a mensagem que estou na pista? Ah, que legal. Se eu estou na pista é porque eu estou disponível. O que é pista, gente? Pista é um lugar onde pessoas disponíveis estão procurando pessoas disponíveis. Só que eu preciso estar curado emocionalmente para estar na pista. E quando eu estou curado emocionalmente, eu vou para a pista com uma comunicação emocional onde eu vou atrair a pessoa certa. Se eu for para a pista e não estou curado emocionalmente, eu vou atrair a pessoa errada. Agora, deixa eu usar esse exemplo para ampliar o nosso leque aqui. Eu quero arrumar um sócio. Eu estou indo para uma pista onde eu vejo sócios disponíveis. Vocês entenderam, gente? Pista é um lugar onde uma pessoa disponível está à procura de outras pessoas disponíveis. Se eu quero me encontrar com uma pessoa que eu vou dividir a minha vida amorosa, eu estou na pista onde eu vou encontrar uma pessoa disponível para compartilhar o futuro dela
amoroso comigo. Se eu quero abrir uma empresa e preciso de sócios, eu vou para uma pista onde eu vou procurar pessoas disponíveis para serem sócios. Você percebeu que todo e qualquer relacionamento eu preciso ir para a pista? Então, se eu vou para a pista para encontrar um sócio e eu não estou emocionalmente bem, é bem provável que eu atraia um sócio e o meu imã vai trazer alguém que tem uma dor semelhante à minha. Ficou claro? Eu vou trazer um sócio ruim. Requisito número 1. Só vá para a pista depois que você estiver curado emocionalmente. Ou seja, o seu passado foi resolvido. Esse é o título do meu livro, gente. Passado resolvido. Esse é o título da pulseira que a gente recebe depois que a gente faz o imersão. Passado resolvido, futuro decidido. Agora, como transmitir a mensagem que estou na pista? Primeiro passo, eu preciso assumir aquilo que eu quero. Olha para o futuro. Você quer uma empresa? Coloca no mural dos sonhos essa empresa. Vai para a pista. Uma pessoa vai aparecer e vai dizer: eu quero ser sócio. Vai aparecer o quê? Mágica. É assim que a mágica acontece. Olhando para o quê? O futuro. Nós estamos a quantas pessoas de alguém que a gente precisa? 4. Eu explico isso nos meus treinamentos. Nós estamos a 4 pessoas de alguém que nós precisamos. Qual é a pessoa que eu preciso colocar no meu mural dos sonhos? A primeira, a segunda, a terceira ou a quarta? A quarta. Então, se você quer casar, coloque as características da quarta pessoa, a que você vai casar. Peraí, Márcio, eu vou namorar 4? Não, desgraça, você não vai namorar 4, não. Presta atenção. Você vai colocar no mural dos sonhos a pessoa com quem você quer casar. Quais são as características dela? O seu cérebro vai te conectar com uma pessoa, que te conecta com uma segunda, com uma terceira e que te apresenta para a quarta. Você não precisa ir para a pista e sair beijando a boca de todo mundo. Você precisa ir para a pista sabendo, inconscientemente, quem é a pessoa que está no seu futuro. E o seu cérebro vai te conectar. É assim que a mágica acontece. Eu sou o Márcio Michele, eu sou o seu coach, se você permitir. A nossa relação tem data para começar, mas não tem data para terminar. O método que você aprendeu comigo se chama método EVO. EVO é uma palavra que tem um significado, e no mundo todo, em todas as línguas do mundo, EVO é uma palavra que está lá. E significa eterno desprovido de fim. Se a nossa relação tem uma data para começar e não tem uma data para terminar, é perpétua, é desprovido de fim. A prova disso é que você está participando hoje de uma aula exclusiva para clientes que já fizeram treinamento comigo. E essa aula acontece uma vez a cada 30 dias, durante 10 vezes no ano. E eu faço desde 2011 e farei até quando tiver fôlego de vida. Você vai me encontrar aqui velhinho, sem dente. Sem dente não, porque eu vou ter dinheiro para botar dente, tá? Bota lá o implante, os negocinhos, bota a dentadura, mas eu vou ter dente. E se você não aparecer daqui 30 anos, alguém vai aparecer. E eu vou estar aqui com 60, 70, 80, 90. Enquanto eu estiver vivo, eu vou marcar essa reunião. Beijo no coração, a gente se vê no mês que vem. Eu honro a sua vida. Tenha um ótimo dia. Deus continua no controle. E se aconteceu algo que você vê que a sua vida está piorando, é porque não terminou. É porque não é o fim. É porque ainda não acabou. Porque os planos de Deus não mudam. Tchau! Eu honro a sua vida.